O cheiro acre da tinta a óleo misturava-se com o odor terroso da argila úmida, um perfume familiar que normalmente acalmava Amara Jones. Mas hoje, o ar no estúdio do último ano da conceituada Escola Artes Slade em Londres parecia carregado de uma eletricidade diferente, tensa. A luz pálida de um dia cinzento londrino entrava pelas altas janelas, iluminando impiedosamente cada partícula de pó que dançava no ar e cada detalhe da sua instalação final. Seria suficiente? A pergunta pairava, não formulada, mas pesada como um bloco de gesso por trabalhar encostado à parede. Amara passou os dedos nodosos por uma das esculturas centrais, uma figura fragmentada, montada a partir de objetos encontrados, pedaços de metal enferrujado, cerâmica partida, entrelaçados com tecidos vibrantes de padrões da África Ocidental, herdados da sua avó. Cada peça contava uma história, um sussurro de memória, uma tentativa de agarrar a identidade negra britânica que parecia sempre estar a ser definida por outros. A sua paixão estava ali, exposta, vulnerável. Ele vem hoje, não é? O Finch. A voz de Leila Khan sobressaltou Amara. Leila, com os seus olhos expressivos e um lenço colorido a adornar o cabelo escuro, estava parada à entrada do seu cubículo de estúdio, a roer a unha do polegar. Ouvi dizer que ele está particularmente inspirado este semestre. Amara forçou um sorriso tenso. Inspirado ou apenas pronto para demolir meses de trabalho em 10 minutos? Leila estremeceu ligeiramente. Não digas isso. O teu trabalho é incrível, Amara. É poderoso. Ele tem de ver isso. Mas a sua voz carecia de convicção total. Todos conheciam a reputação do professor Alistair Finch. Rigoroso era o eufemismo polido. Demolidor de almas era talvez mais preciso, especialmente quando confrontado com trabalhos que não se encaixavam na sua visão eurocêntrica do que era grande arte. Só espero que ele o veja, que veja para além de... Amara interrompeu-se, o resto da frase pairando no ar, para além de mim. A sua pele escura, o seu cabelo natural em twists apertados, a sua origem numa zona menos abastada de Londres. Detalhes que não deviam importar entre aquelas paredes brancas e supostamente neutras, mas que ela sentia como uma corrente de ar frio influenciarem a percepção do seu trabalho e da sua própria presença ali, naquela instituição de elite. Tinha lutado tanto para chegar ali, a primeira da sua família a frequentar uma universidade de artes de topo. Sentia o peso, não só das suas próprias expectativas, mas das de todos os que tinham acreditado nela. E o medo de falhar? De confirmar algum preconceito não dito, era uma presença constante, um zumbido baixo por baixo da sua pele. Respirou fundo o cheiro da tinta e da argila, tentando encontrar o seu centro. O trabalho teria de falar por si. Tinha de ser suficiente. O dia da crítica chegou demasiado depressa, anunciado pelo som distante das sirenes e pelo burburinho nervoso dos estudantes no corredor principal da universidade, parte da University College London. A galeria interna, onde as avaliações ocorriam, era um espaço intimidante. Paredes imaculadamente brancas que pareciam amplificar cada som, iluminação de museu focada nas obras e um silêncio pesado que contrastava com a ansiedade palpável. Amara sentia o coração a bater contra as costelas, as mãos ligeiramente úmidas. O painel de avaliação já estava sentado atrás de uma longa mesa. Alistair Finch era a figura central, impecável no seu blazer de tweed ligeiramente gasto nos cotovelos, óculos de aro clássico pousados na ponta do nariz, exalando um ar de autoridade acadêmica que roçava a arrogância. Ao seu lado, Eleanor Vance, uma professora mais velha cuja expressão distante era difícil de decifrar, e o Dr. Ben Carter, um professor mais jovem que parecia quase tão nervoso quanto os estudantes, mexendo constantemente nos seus papéis. Outros alunos do último ano alinhavam-se ao longo das paredes, os seus rostos uma mistura de curiosidade, ansiedade e, em alguns casos, uma espécie de prazer antecipado pelo drama iminente. Chegou a vez de Amara. Respirando fundo, caminhou até a sua instalação, posicionando-se ao lado dela, tentando projetar uma calma que não sentia. Começou a apresentar o seu trabalho, a voz inicialmente um pouco trêmula, mas ganhando firmeza à medida que falava da sua intenção. Explorar a fragmentação e a resiliência da identidade negra britânica através de memórias herdadas, objetos cotidianos descartados e a tensão entre visibilidade e invisibilidade. Explicou a escolha dos materiais, o significado dos padrões, a forma como as esculturas interagiam umas com as outras e com o espaço. Houve um momento de silêncio quando terminou.
O Dr. Carter murmurou algo sobre a textura interessante e a complexidade da composição. A Dr. Vance fez uma pergunta técnica sobre o processo de montagem, que Amara respondeu concisamente. Então Finch ajustou os óculos, limpando-os lentamente com um lenço de seda antes de falar. A sua voz suave, quase melíflua, mas com um gume afiado por baixo. Um esforço interessante, Cynthia Jones. Certamente ambicioso. A pausa pairou. Mas pergunto-me sobre a coesão formal. Há uma certa crueza aqui que roça o inacabado. A base teórica parece um pouco tênue, não acha? Amara sentiu o primeiro aperto no estômago. Era a linguagem acadêmica vaga, a crítica disfarçada de preocupação intelectual. Professor, a intenção era precisamente essa crueza, respondeu ela, esforçando-se por manter a voz neutra. Para refletir a natureza fragmentada da memória e da identidade que estou a explorar. Não é sobre polimento, é sobre a honestidade do material. Finch deu um pequeno sorriso condescendente que não chegou aos seus olhos. Honestidade. Uma palavra interessante. Ele levantou-se e caminhou lentamente em torno da instalação, parando para examinar uma das figuras mais de perto. Mas a arte, a grande arte, não deveria transcender o meramente pessoal, o específico. Pergunto-me se esta exploração da identidade, ele disse a palavra quase com desdém, comunica para além da sua própria comunidade imediata. Onde está a universalidade, Cynthia Jones? Aí estava, a microagressão clássica, embrulhada em discurso crítico. A ideia de que a experiência branca era inerentemente universal, enquanto qualquer outra era de nicho particular limitada. Amara sentiu o sangue a subir-lhe ao rosto. Professor, disse ela, a voz tensa, a busca por identidade, por pertença, a forma como navegamos as memórias e as histórias que nos formam. Não é essa uma experiência universal? A menos que acredite que certas humanidades são mais universais que outras? O ar na sala ficou mais denso. Alguns estudantes trocaram olhares desconfortáveis. O Dr. Carter engoliu em seco. Finch, no entanto, pareceu imperturbável, talvez até ligeiramente divertido com o desafio. Não vamos entrar em semântica política, por favor, disse ele, agitando a mão dismissivamente. Estamos aqui para avaliar mérito artístico. E embora haja um certo apelo emocional aqui, quase sentimental, questiono a originalidade. Já vimos esse tipo de trabalho antes, não vimos? Esta estética do encontrado, esta narrativa de opressão. Ele comparou-a, de forma oblíqua, mas depreciativa, a artistas brancos que usavam materiais semelhantes, mas com intenções, segundo ele, mais puramente estéticas. A humilhação era uma onda quente a subir pela garganta de Amara. Ele estava a reduzir a sua exploração complexa a um clichê, a uma narrativa de opressão, ignorando a nuance, a celebração, a resiliência contida na obra. E, continuou Finch, voltando para a mesa e olhando diretamente para ela, a sua voz baixando para um tom confidencial falso. Temos de ser honestos conosco mesmos, não é? Nesta era de correções e equilíbrios institucionais, há sempre a questão subjacente. Ele fez uma pausa dramática. Será que a atenção dada a certos tipos de trabalho, ou mesmo a admissão de certos estudantes, não é influenciada por outras considerações para além do puro mérito? Temos que ter cuidado para não confundir mérito com quotas, não é mesmo? O choque percorreu a sala como uma onda elétrica. Era uma acusação direta, embora velada. Ele estava a insinuar que ela, Amara, estava ali, naquela sala, naquela instituição de elite, não pelo seu talento ou trabalho árduo, mas por causa de alguma política de diversidade, como uma marca numa caixa a ser preenchida. A injustiça da insinuação era tão avassaladora que Amara sentiu as lágrimas a picarem-lhe os olhos, uma raiva fria a instalar-se no fundo do seu estômago. Viu Leila, do outro lado da sala, levantar discretamente o telemóvel, o ecrã virado para o painel. Os outros professores pareciam petrificados, os seus rostos máscaras de desconforto passivo. Ninguém interveio. Não chores, pensou Amara ferozmente. Não lhes des esse prazer. Ele está a falar da minha avó, das suas histórias, dos seus tecidos, como se fossem um adereço numa agenda política. Respira fundo. As palavras dele não definem o meu trabalho. Ou definem? A dúvida insidiosa tentou infiltrar-se. Seria ele, de alguma forma horrível, certo? Seria o trabalho dela apenas relevante, porque era dela, uma jovem mulher negra. A internalização daquelas mensagens tóxicas era uma batalha constante. Finch, talvez sentindo que tinha ido longe demais, ou talvez apenas querendo dar o golpe final, concluiu com um suspiro teatral. Enfim, é apenas a minha opinião. Mas talvez esta obsessão com a raça seja um pouco datada, não acha?
A arte devia transcender estas coisas mundanas, aspirar a algo mais elevado. Algo estalou dentro de Amara. O medo, a hesitação, a vontade de se encolher e desaparecer foram subitamente varridos por uma onda de clareza gelada. Era a sua voz, a sua história, a sua arte que ele estava a tentar apagar com a sua retórica condescendente. E ela não ia permitir. O silêncio na sala era tão denso que se podia cortá-lo. Todos os olhos estavam em Amara. Ela respirou fundo, 1, 2 vezes. Olhou diretamente para Alistair Finch, não com ódio, mas com uma intensidade fria que o fez vacilar ligeiramente. A sua voz, quando falou, tremeu por um instante, mas depois tornou-se firme, clara, ressoando no silêncio tenso. Professor Finch, começou ela, agradeço a sua análise. A ironia era subtil, mas presente. Mas receio que a sua leitura do meu trabalho seja ela própria bastante limitada. Finch ergueu uma sobrancelha, um misto de surpresa e irritação a formar-se no seu rosto. Quando diz que o meu trabalho carece de universalidade, continuou Amara, o que está realmente a dizer? Que a experiência negra não é universal. Que as histórias de migração, de memória, de encontrar um lugar no mundo, só são universais quando contadas de uma certa perspectiva, a sua perspectiva. Ela gesticulou em direção à sua instalação. Diz que é cru, inacabado. Mas esta fragmentação é a história. É a história de identidades remendadas, de culturas que sobrevivem e se adaptam apesar das tentativas de as apagar. Se isso lhe parece inacabado, talvez seja porque se recusa a ver a beleza e a força naquilo que não se conforma ao seu ideal polido e clássico. A sua voz ganhava força a cada palavra. Fala de obsessão com a raça. Professor, eu não sou obcecada com a raça. A raça é que parece ser obcecada comigo e com todos os que se parecem comigo neste país. Está embutida nas estruturas, nas expectativas, nas críticas veladas como a sua. O meu trabalho não cria essa obsessão. Reflete a realidade de navegar nela. Ela deu um passo em frente, diminuindo a distância entre ela e o painel. E quanto à sua insinuação sobre mérito e quotas, a palavra quotas saiu carregada de desprezo. O meu mérito está aqui. Ela bateu levemente numa das suas esculturas, nesta sala, nesta obra, nos anos de trabalho, nas noites sem dormir, na paixão que dediquei a isto. O facto de o senhor questionar a minha presença aqui, de insinuar que não a mereço, diz muito mais sobre os seus próprios preconceitos e inseguranças do que sobre as minhas capacidades. Finch estava agora lívido, os nós dos dedos brancos onde agarrava a borda da mesa. Tentou interromper, murmurando algo sobre respeito e tom inadequado, mas Amara não parou. Não, professor. O que é inadequado é usar a sua posição de poder para diminuir e deslegitimar uma estudante com base na sua identidade e na sua arte. O que é inadequado é perpetuar a ideia de que a arte só é válida quando reflete uma experiência muito específica e privilegiada. Ela virou-se ligeiramente, o seu olhar abrangendo não apenas Finch, mas todo o painel e os estudantes silenciosos. Que tipo de artistas estamos a formar aqui? Que tipo de instituição é esta, se temos medo de explorar quem somos nas nossas múltiplas e complexas identidades? Se a única perspectiva considerada universal e meritória é a que sempre dominou estas salas, talvez a perspectiva limitada, professor Finch, não seja a minha. O silêncio que se seguiu foi absoluto, pesado, carregado de significado. Ninguém se mexia. Finch estava sem palavras, a sua máscara de superioridade acadêmica desfeita, revelando a raiva impotente por baixo. Os outros professores olhavam para qualquer lado, exceto para Amara ou Finch. Leila, do outro lado da sala, baixou lentamente o telemóvel, um brilho de choque e admiração nos olhos. A crítica terminou abruptamente, sem mais comentários. Amara sentiu um vazio exausto, as pernas a tremerem ligeiramente com a adrenalina a dissipar-se, mas também uma estranha sensação de leveza, de clareza. Tinha falado a sua verdade. Tinha defendido a sua arte e a si mesma. Recolheu as suas coisas em silêncio, evitando os olhares dos outros, e saiu da galeria. O som dos seus próprios passos a ecoar no corredor subitamente silencioso. Nos dias seguintes, a universidade fervilhava. A gravação tremida de Leila, inicialmente partilhada em grupos privados de WhatsApp, começou a circular mais amplamente. O áudio abafado captava perfeitamente a condescendência de Finch e a resposta firme de Amara. As reações foram mistas, previsivelmente. Muitos estudantes, especialmente os de minorias étnicas, enviaram mensagens de apoio a Amara, partilhando as suas próprias experiências com Finch ou outros professores, agradecendo-lhe pela coragem.
Finalmente alguém disse, escreveu um colega. Estou contigo, Amara, disse Leila, apertando-lhe o braço no corredor, um gesto simples, mas profundamente significativo. Mas houve também o silêncio ensurdecedor de outros, os olhares hostis disfarçados, os professores que subitamente pareciam demasiado ocupados para falar com ela. Amara ouviu um rumor, através de um amigo que trabalhava na administração, que Finch se tinha queixado formalmente da falta de profissionalismo e da atitude agressiva de Amara, retratando-se como vítima de uma caça às bruxas politicamente motivada. A resposta oficial da universidade foi um e-mail anônimo, enviado a todos os estudantes e funcionários do Departamento de Artes, falando vagamente sobre a importância do diálogo respeitoso, da liberdade acadêmica e da diversidade de perspectivas, sem nunca mencionar o incidente ou tomar qualquer posição clara. Era uma obra-prima de não comprometimento institucional, protegendo o status quo e o professor estabelecido. Amara sentiu uma onda de desilusão, mas não de surpresa. Era assim que o sistema funcionava. Protegia-se a si mesmo. Mas algo tinha mudado dentro dela. A exaustão estava lá, a ansiedade sobre as suas notas finais e as suas futuras perspectivas também. Outro rumor dizia que Finch andava a comentar com donos de galerias que o trabalho dela era interessante, mas problemático. Um veneno subtil que poderia fechar-lhe portas. No entanto, por baixo de tudo isso, havia uma nova força, uma convicção endurecida. Ela tinha enfrentado o dragão, ou pelo menos um dos seus muitos representantes institucionais, e tinha sobrevivido. Tinha encontrado a sua voz. Uma tarde, enquanto estava sentada no seu modesto quarto alugado em Kilburn, a olhar para os esboços espalhados pela secretária, sentindo o peso do futuro incerto, o seu telemóvel tocou. Era um número desconhecido. Hesitou, depois atendeu. Estou a falar com Amara Jones, a artista? A voz era quente, feminina, com um leve sotaque escocês. Sim, sou eu, respondeu Amara, cautelosa. O meu nome é Fiona Campbell. Sou curadora da The Kestrel Gallery, em Shoreditch. É uma galeria pequena, independente. Uma amiga minha, que tem uma filha a estudar em Slade, mostrou-me uma gravação interessante. E depois fui pesquisar o seu trabalho online. Fiquei muito impressionada, Amara, com a sua arte e com a sua voz. Amara prendeu a respiração. Sei que provavelmente está a passar por um momento complicado, continuou Fiona, mas fiquei a pensar... Gostaríamos muito de lhe oferecer uma pequena exposição individual na nossa galeria no próximo outono. Achamos que o seu trabalho é poderoso e necessário, que merece ser visto. Uma exposição individual, numa galeria mesmo que pequena e independente. Depois de tudo, Amara sentiu um nó na garganta, uma mistura avassaladora de emoções, incredulidade, alívio, gratidão e uma ponta da velha ansiedade. Seria real ou apenas outra forma de ser exposta e julgada? Olhou em volta do seu quarto, para os seus esboços, para uma fotografia